Salve, salve, meus jovens! A forma com que eu vou mostrar para vocês como funciona esse programa, eu tenho certeza que tu não vai ver em nenhum lugar. Eu já consumi muitos cursos de Photoshop, eu já consumi muitos tutoriais de Photoshop e todos eles, basicamente, eles abrem um projeto, mostram as ferramentas uma por uma, o que que elas fazem, o que que elas são, quais são os nomes. E quando chega no final, você não lembra o que você aprendeu no começo, pelo simples fato que o nosso cérebro tem um limite de absorção e conhecimento. Vocês estão olhando aqui para o meu Photoshop e vocês podem ver que ele é um pouquinho diferente, pode ser um pouquinho diferente da versão que vocês estão usando. Abrindo aqui o meu Creative Cloud, a gente pode ver que eu estou usando a versão 21.2.7. Sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês como abrir um projeto. Aqui no canto superior esquerdo, tá? Indiferente se o seu software tem uma aparência diferente, eu vou clicar em arquivo, eu vou clicar aqui em novo. Novo ou Ctrl N, tá? Cliquei em novo, vai aparecer essa aba aqui, indiferente da estética, vai ter a parte onde você coloca o nome, tem lá duas aulas de organização, que eu vou mostrar para vocês qual a melhor forma de escolher um nome para o seu projeto, mas é claro que você pode criar o seu próprio sistema. Então eu vou colocar aqui, aula 01, Introdução ao Photoshop. Ok, temos aí altura e largura. Eu vou deixar em 1080 por 1080, que é um formato padrão. Também vou deixar um guia de formatos para que vocês se orientem da melhor forma possível. Resolução 100 dpi, ok? Você pode usar 72 dpi, que eu acredito que seja o mínimo necessário para que um arquivo web tenha uma qualidade legal, ok? Tá aqui pixels por polegada, cores RGB, porque a gente vai usar apenas na web, 16 bits, porque eu acredito que, bom, em alguns casos vai se sair melhor. Vou criar aqui, nessa perfil de cor, proporção de pixels, proporções de pixel, não mexe, ok? Deixa do jeito que tiver. A gente vai criar, eu já criei sem fundo, ok? Por caso a gente, precise uma hora exportar alguma coisa que tem um fundo transparente, mas também vou mostrar para vocês mais tarde como exportar arquivos com fundo transparente. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui como arrastar uma imagem para dentro do software. Acredito que seja uma das principais funções editar imagens. Estou aqui no site Life of Pix, que é um site de imagens gratuitas, ok? Imagens gratuitas de alta resolução, que é só para mim mostrar para vocês como que você pode estar inserindo a imagem. Eu fiz o download dessa imagem mesmo, foi a primeira que apareceu. Como que adiciona a imagem então para dentro do Photoshop, Ariel? A gente pega a imagem e arrasta para dentro do Photoshop. Simples assim. Agora, vocês podem ver que a imagem não está redimensionada da forma correta para o Photoshop. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai redimensionar ela. Aqui, quando a gente vai no cantinho da imagem, no edge da imagem, a seta muda. Então a gente vai clicar e arrastar, vai mudar o tamanho da imagem. Claro que eu recomendo que vocês aumentem a imagem de forma proporcional. O que é de forma proporcional? Sem mexer na questão altura vezes largura aqui, ok? Sem mexer nessa proporção de altura e largura. E, então, para muitos de vocês, vai ter que clicar na tecla Shift e arrastar. Por que a tecla Shift? Porque a tecla Shift vai manter a proporção. Para mim, está configurado para mim só clicar e arrastar e ele já vai manter proporcional. Tá? Porque não sabe, a tecla Shift é a tecla que fica em cima da tecla Ctrl, bem na esquerda do seu teclado. Então, eu vou dimensionar essa imagem para que ela cubra todo o nosso background. Background é o termo, então, para fundo, certo? Eu recomendo também que vocês se habituem com esses termos em inglês. O meu Photoshop aqui está em português, mas eu usei ele durante muitos e muitos anos em inglês. Até agora, na verdade, eu ainda estou mais acostumado a usar ele em inglês, porque muitas coisas no mundo do design é em inglês e não vai mudar. Não adianta chorar e não adianta falar que a gente tá babando ovo de gringo. Então vamos lá. As ferramentas aqui no canto. Essa ferramenta, a primeira ferramenta nessa barra de ferramentas, que na esquerda fica a barra de ferramentas, é a ferramenta mover, onde você pode mover o seu objeto.
certo? Selecionar e mover. Essa ferramenta é a ferramenta, né, de seleção, tá? E a ferramenta que eu quero mostrar para vocês agora, eu vou pular já para a ferramenta de texto. Por que, Ariel? Porque só com esse ato de jogar um fundo da imagem e escrever um texto em cima, você já consegue criar uma arte, certo? Eu vou lá para a ferramenta de texto, quando você clica e segura, abrem outras ferramentas. Aqui tem o texto horizontal e texto vertical, ok? Vou começar com o texto horizontal, eu vou só dar um clique na tela, ele já vai criar a aba, né, já vai criar a caixa de texto. Essa é a forma mais simples, tá? Existe uma outra forma de adicionar texto que eu vou mostrar para vocês depois. Então eu vou colocar aqui vai o texto, tá? Questão da fonte, ok? Eu vou mostrar para vocês como baixa a fonte também, lá na aula Cores e Fontes. Então, quando você volta aqui para a ferramenta de texto ou clica na letra T, que voltou para a ferramenta de texto, eu vou clicar em cima da caixa de texto, ele vai já selecionar a camada, tá? Essa aba aqui é a aba de camadas, ok? Essa aba aqui é a aba de trabalho, tá? Área de trabalho, ok? E essa aqui é a barra de propriedades, certo? Que vai mudar de acordo com cada ferramenta. Tô com o texto selecionado, eu vou voltar aqui para minha ferramenta de mover e vou mexer nele. Você pode ver que quando ele chegar no centro, ele vai dar uma travadinha. Isso também vale, né, vertical e horizontalmente. Então, quando ele chega no meio, ele vai dar uma travadinha. Ariel, como que eu me certifico de fato que ele está centralizado? Eu vou colocar ele um pouquinho fora do grid propositalmente. Grid é grade, ok? Pode chamar de régua, né? Fazer grid com régua. Então, aqui na aba visualizar, aqui em cima, você pode mostrar ou esconder as réguas. E o atalho para isso é Ctrl R, certo? Ctrl R. Escondi, mostrei as réguas. Como que eu adiciono a régua? Simples. Clica em cima aqui da régua, clica e arrasta, sem soltar, arrasta para a direita. Ela vai travar quando ela chegar no meio. E também aqui 540 pixels, vocês podem ver que 1080 dividido por 2, 540, ok? Tem que ter um pouco de matemática na coisa também. Aqui, pode ver que ficou um pouquinho fora, por quê? Porque ele tenta puxar para os cantos disso aqui. Então vamos jogar esse texto um pouquinho para fora. E vamos lá achar o MIDI 540. Achei. Você pode deixar o texto aqui bem centralizadinho, se certificando aqui com esses cantos aqui, se a linha traça, né, o meio desse texto. Se não ficou perfeito ainda, você pode mexer com as setas do seu mouse. Ó. Dei um cliquezinho para a direita, ficou perfeito. Particularmente, eu não gosto de deixar o texto bem no meio, eu gosto de deixar o texto alinhado aqui do meio para cima e dá uma sensação de balanço mais gostosa, mais interessante. E eu vou mostrar para vocês uma coisinha que vocês podem fazer no seu texto, já um enfeitezinho que vocês podem fazer no seu texto para a gente finalizar essa aula aqui de hoje. Eu vou pegar aqui na direita, ok? Aqui na direita, na aba de camadas, vocês podem ver que eu tenho a camada do meu fundo e a camada do meu texto. Eu vou renomear o meu background dando 2 cliques em cima do texto. Eu vou escrever assim, background, ok? E aqui o texto não precisa renomear, ele vai automaticamente colocar o que está escrito no lugar do texto. Eu vou dar 2 cliques bem aqui no cantinho, tá? Tem que ser sempre fora do texto. Se tu der 2 cliques no texto, ele vai editar o texto. Tu tem que dar 2 cliques bem no canto direito. 2 cliques bem no canto direito. Posso colocar aqui sombra projetada. Sombra projetada, ok? Aqui, quando a gente clica na sombra projetada, aqui no quadradinho ativa ela. Aqui, quando a gente clica aqui, a gente troca de aba, certo? Sombra projetada, eu ativei a sombra projetada, eu posso mudar nos parâmetros da sombra projetada. Quais são os parâmetros? Opacidade, que é a intensidade do efeito. Você pode mexer no ângulo, certo? Você pode mudar a cor da sombra.
mudar a forma de mesclagem, mas basicamente vamos então mexer aonde? Vamos mexer na opacidade. Eu recomendo não usar sombras muito intensas e nem muito longe do texto. Aqui tem a aba de distância, ó, vocês podem ver que ele deixa mais perto ou mais longe. Sempre que a gente fala de sombra, tenta imaginar a luz no ambiente batendo no objeto e esse objeto gera uma sombra. Como que ela seria? Eu sempre uso uma distância não muito longe, tá? Dependendo do tamanho do objeto vai mudar um pouquinho aqui. Expansão também não muito, porque ele deixa a sombra mais grosseira. Eu deixo a sombra sempre bem sutil. E o tamanho, claro, né? Nem muito pequeno para não ficar muito quadrada, nem muito grande para não ficar muito embaçada. Uma sombra que pareça de fato uma sombra, tá? Finalizado esse processo, vocês podem clicar aqui em OK e pronto, ele aplicou a sombra, tá? Então, para uma aula introdutória, eu acredito que vocês já vão poder estar usando imagens e colocando um texto em cima. Então, um exercício para que vocês façam aí, tá? Procurem imagens nos bancos de imagem que eu passar para vocês, né, no documento da aula de hoje, né? Procurem imagens, coloquem imagens dentro desses projetos e coloquem textos, ok? E vão brincando com os textos que a gente se vê na próxima aula.